Boa noite, pessoal do Facebook. Quero aqui fazer uma transmissão ao vivo sobre um assunto ao qual já me perguntaram, já me consultaram e perguntaram o que eu penso. O assunto é predestinação ou livre-arbítrio. Perguntaram para mim o que é que eu acho, se o homem está predestinado à salvação ou o homem tem um direito de escolha. Então, meus queridos, eu quero fazer em rápidas palavras aqui, vai ser um vídeo curto, tá? E acredito que vai ser bem objetivo. Afinal de contas, o homem está predestinado? Por quê? A gente sabe que dentro do grupo evangélico, o que circula no meio evangélico é a questão: eu sou calvinista ou eu sou arminiano? O calvinismo defende a crença de que uma vez salvo, eternamente salvo. Uma vez perdido, eternamente perdido. Ou seja, Deus já tem os seus eleitos. É isso que os seguidores de Calvino ensinam, que Deus já tem os seus escolhidos. E a questão de Armínio, os arminianos, eles já defendem a crença de que não, Deus não tem os seus prediletos, Deus não tem os seus escolhidos. O homem, segundo a crença arminiana, é de que o homem tem o direito em servir a Deus, se esforçar para ser salvo, ou não querer servir a Cristo. Ou seja, o homem tem o direito de escolha entre servir a Deus ou não servir a Deus. Está bem claro? Então, essa questão que eu vou explicar, segundo a Bíblia, o homem está predestinado a uma salvação, ou o homem ele tem direito de escolher se ele quer ser salvo ou não. Tá? Então, eu já vou dizer o meu ponto de vista. Isso é o meu ponto de vista segundo a Bíblia. Por quê que eu vou usar a Bíblia? Porque nós vamos observar o seguinte. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, e o versículo 16, nos diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus queridos, nós vamos observar que aqui já no texto do Evangelho de João diz assim, ó, porque Deus amou o mundo. Essa palavra mundo, dentro do grego aqui, é cosmos. O interessante é que significa, tá? Os habitantes da terra, homens, famílias humanas, multidão incrédula, a massa inteira de homens alienados de Deus, e por isso hostil à causa de Cristo. Logo, meus amados, então nós vamos observar que a palavra cosmos está sendo direcionada dentro do texto a pessoas. E se você pegar qualquer dicionário grego conceituado, observam bem, qualquer dicionário grego, você vai observar que as definições para cosmos nunca é de grupo de pessoas selecionada. Dentro do Evangelho de João não está porque Deus amou um certo grupo de pessoas. Não. Simplesmente diz que Deus amou o mundo. O interessante, meus queridos, é que diz assim, ó, o texto dentro do Evangelho de João, no capítulo 3 e o versículo 16, tá? Diz assim, ó, para que todo aquele que nele crê. Observa a expressão, todo
aquele que nele crê. Então, essa expressão todo aquele já está dando a entender que esta pessoa tem o direito de crer ou não. Até o versículo 17, eu estou lendo aqui no computador a Bíblia, que fica mais fácil do que eu estar folheando as páginas. Diz assim, ó, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então você observa de que a Bíblia já está dizendo que Cristo morreu por todo o mundo, no grego ali cosmo, por toda a humanidade, tá? Então, irmãos, nós vamos ficar bem cientes de que Deus não tem os seus preferidos, ele não tem os seus prediletos, ele não selecionou um certo grupo de pessoas, tá? Até já quero dar um abraço aqui para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, né? Já tem bastante pessoas aqui, está o Carlos Daniel Regueira, o irmão José dos Passos, nosso pastor, muito obrigado, né? O Muriel também, a Albertina da Silva, está nos vendo aqui, a Rosângela, o Márcio Silveira também entrou, para ver aqui também, né? O Paulo César Elias, né? Um abração aí também, César, né? E Samuel Mauri dos Santos, William Rodrigues também entrou, né? Então, irmãos, nós temos que entender de que eleição, ou seja, Deus já tem os seus escolhidos, não existe base bíblica, a não ser que tente torcer alguns textos aonde Paulo diz que Deus nos predestinou para uma tão grande salvação, e assim por nós vamos ter que dar uma olhadinha depois dentro do contexto. Claro que eu não vou explicar aqui, que eu não vou fazer um vídeo muito comprido, tá, meus queridos? Então, nós vamos observar, então, que Deus amou o mundo. Agora, o interessante, irmãos, digamos que Deus tem os seus prediletos. Aí a pergunta é, se Deus já tem os escolhidos dele, como é que nós vamos explicar a questão de que em várias vezes, tá? Inúmeras vezes, irmãos, a Bíblia diz que Deus ficou irado com a incredulidade e a desobediência das pessoas. Vocês não estão entendendo? Como pode Deus se irar com a incredulidade das pessoas se ele, observe bem, já tinha predestinado essas pessoas a serem incrédulas? Vocês irmãos entenderam? Estão compreendendo o que eu estou querendo explicar para os irmãos? Se Deus tem um grupo selecionado para ser salvo e outro selecionado para serem perdidos, por que ele iria se irar pelas pessoas que eram incrédulas? E outra, se Deus predestinou muitas pessoas ao estado de perdição, então ele é culpado pelos pecados dessas pessoas. Por quê? Porque ele já selecionou para isto. E para que a Bíblia vai dizer? Ide e ensinai as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se Deus já tem os seus escolhidos, para que pregar o Evangelho? Se ele já tem os seus prediletos, os seus predestinados à salvação, então não precisa pregar o Evangelho, porque se já são predestinados, de uma maneira ou de outra, eles vão se converterem a Jesus Cristo. E outra, Deus é um pai amoroso ou é um ditador cruel? Deus condena uma pessoa por agir exatamente conforme o que ele mesmo predestinou? Hein, meus queridos? Será que Deus é um ditador? Deus condena uma pessoa a agir exatamente conforme aquilo que ele ordenou, aquilo que ele escreveu. Não, ó, tu vai ser ímpio, tu vai só praticar pecado e depois Deus vai começar a penalizar essas pessoas simplesmente por estarem obedecendo a cartilha de Deus.
Então, irmãos, são questões que nós temos que levantar. Por quê? Porque se Deus tem os seus predestinados, como é que nós vamos fazer com Tito, que diz assim, ó, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito, capítulo 2, e o versículo 11. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a quê? A todos os homens. Não foi a um pequeno grupo. Não há como argumentar de que Deus tem os seus prediletos. Senão, nós teríamos que admitir que Deus faz acepção de pessoas. O interessante, irmãos, até anotei, eu separei os versículos aqui. O interessante, a Bíblia diz assim, ó. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, achará. Isso está em Mateus, capítulo 16, e o versículo 24. Então, irmão, Jesus falou que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não preciso eu explicar o que significa, né? A expressão quem quiser vir após mim. Simplesmente, ele deu o direito de escolha. Se vocês desejarem me seguir, pegue a sua cruz de cada dia e me segue, porque todo aquele, meus queridos, que Jesus chamou, eles têm direito em querer seguir a Cristo como rejeitar a Cristo. Então tem o direito de escolha. É como se Pilatos estivesse apresentando novamente Cristo e Barrabás. A quem vocês escolhem? A Jesus Nazareno ou a Jesus Barrabás? Aí quem foi que o povo escolheu? Escolheu Barrabás. Então eles tiveram o direito de escolha. Assim somos nós. Nós temos o direito em querer escolher entre abraçar a salvação em Cristo Jesus ou não querer servir a Jesus. Então, meus queridos, não há base bíblica, volto a dizer, a não ser que tente usar textos isolados da Bíblia para poder defender a questão da predestinação, tá? Porque, como eu falei, se a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa, como alguém dizer que ele escolhe alguns para a salvação e outros para a perdição? Isso aí está lá em Efésios, capítulo 6, e o versículo 9, que Deus não faz acepção de pessoas. Está bem claro? Então, irmãos, esse é o meu ponto de vista. Até eu anotei aqui na questão da Bíblia, aqui, ó. Marcos, capítulo 10. Tá? Capítulo 10 diz assim, ó. Então, 10 e 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Note, meus queridos, que o rapaz perguntou para Jesus, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Que interessante. Agora você observa assim, ó, se existisse a questão da predestinação, que a pessoa, ela foi escolhida para ser salvo, já é predestinada, Jesus poderia dizer para o moço, olha, tu não precisa fazer nada, cara.
Porque se tu tiver ali, ó, na lista de Deus como um escolhido, tu vai ser salvo. Jesus não poderia ter dito isso quando ele chegou e disse, mestre, o que devo fazer para ser salvo? Jesus poderia dizer, não precisa fazer nada. Se tu és um eleito, tá tranquilo. Agora, se tu não é um eleito, tu tá ferrado. Mas não foi isso que Jesus disse. Sabe o que é que Jesus disse? Jesus respondeu-lhe, tá? Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou. E disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tu tens, reparta aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Observe, então, o que é que Jesus disse? Ainda te falta uma coisa. Por quê? Porque primeiro tu observasse, tu observa os mandamentos, tu guarda os mandamentos. Ele disse, sim, eu guardo. Amar a Deus, a honrar pai e mãe, e assim por diante. E Jesus disse, mas ainda te falta uma coisa. Aí o moço perguntou, tá, o que é que me falta, Jesus? Falta saber se estão predestinados. Só isso. Mas não foi isso que Jesus falou. Ele disse, falta uma coisa, vai, vende tudo que tu tens, reparta aos pobres, tu vai ter um tesouro no céu, e depois vem e me segue. Então ele teve o direito de escolher, porque ele queria ser salvo, ele queria encontrar salvação. E o que aconteceu? Ele decidiu em não seguir a Jesus, porque a Bíblia diz que ele era muito rico. Então, meus queridos, com esse texto deixa claro de que não existe pessoas predestinadas para serem salvos. Até eu vou abrir uma aspa aqui para mim falar uma questão. Eu lembro de uma passagem que tem em Josué, quando Josué chamou uma multidão e disse assim, eu vou perguntar para vocês se vocês querem escolher entre servir o Deus dos vossos pais, dos vossos antepassados, ou escolher o Deus Todo-Poderoso. Se vocês quiserem escolher o Deus dos vossos pais, vocês ficam à vontade, porque eu já escolhi. Eu já tomei a minha posição. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então, quer dizer que ali, Josué estava dando a entender que tinha direito de escolher em querer servir os deuses ou servir a Deus de Israel. Então, meus queridos, não existe ninguém predestinado a ser salvo. Nós temos que entender, Jesus falou assim, ó, existe o caminho largo, a porta larga e a porta estreita. E Jesus disse, ó, porfiai e entrar pela porta estreita, porque a porta larga é o que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Então, quer dizer que, se houvesse a doutrina da predestinação, não teria necessidade de ter duas portas. Claro que está aí falando simbolicamente, Jesus Cristo é a porta, tá? Não é uma porta literal, mas nós temos que entender, se tivesse direito, se não existisse direito de escolha, ou se existisse somente a predestinação, não teria necessidade de Jesus falar, porfiar e entrar pela porta estreita. Tá, meus queridos? Então, nós temos que entender de que não existe na Bíblia a doutrina da predestinação. Existe, sim, direito de escolha. Ou eu sirvo a Jesus, ou eu não sirvo a Jesus. Tá, meus queridos? Lembrando que Jesus Cristo, quando morreu, ele morreu para perdoar o pecado de toda a humanidade. Em outras palavras,
Jesus não fez acepção de pessoa, tá? E aqui já tem mais umas pessoas aqui que estão nos acompanhando, né? A Rosângela Rodrigues aqui, o Pablo também, um abração para vocês, né? Aqui tem o Neném, né? Do irmão Milo lá, um abração aí, Neném. A Simone Elias, a minha prima também, o José Carlos entrou nos acompanhando, né? A Simone Elias está me dando uma boa noite, primo, né? Boa noite aí, Simone. E tem a Cida de Oliveira também, que está nos acompanhando, um abração. Jadson e Mara também está nos acompanhando. O Fernando Mazuco, nosso amigo também. E o Lima, né? O Edmilson Lima também está nos acompanhando. O Gideão Corrente, meu patrão, obrigado aí, né? Ele até botou assim, ó, paz, meu pastor. Obrigado aí pelo carinho, Gideão. Vamos ver mais quem está nos acompanhando aqui. O Márcio da Silveira, né? Márcio da Filha botou, pastor, permita-me eu. Tem toda a permissão, meu querido. Toda a permissão. Fica à vontade para comentar aí. E José Carlos Macedo, paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, meu querido. A Neuza também, né? Entrou, brigadão. E a Juscelia Reus, né? Ela não perde uma, né? A minha antiga vizinha aqui do lado, né? E fico feliz por ter pessoas que estão nos acompanhando. Então, meus queridos, você pode fazer perguntas para nós postarmos aqui no vídeo. Esse aqui que eu estou falando sobre a questão da predestinação ou a questão do livre-arbítrio, é porque já me perguntaram várias vezes o que eu penso. Deus já tem os seus escolhidos? Volto a dizer, Deus não tem escolhidos. Por quê? Porque se ele tivesse seus escolhidos, logicamente que ele estaria fazendo acepção de pessoas, ou seja, estaria condenando pessoas que não tiveram o direito de fazerem aquilo que fosse certo para ser salvo. Então Deus estaria tirando um direito de a pessoa se esforçar, embora a gente sabe que a salvação é pela graça, não é por méritos nossos, mas a Bíblia diz que nós temos que nos esforçar para poder entrarmos no reino de Deus, tá? Até o Lima aqui, ele deu uma boa noite, né? Boa noite aí, Lima, também. Então, irmão, Deus, ele não faz acepção de pessoa. Por quê? Se a questão dos calvinistas, se eles tiverem certo na sua crença de que Deus já tem os seus eleitos, então, meus queridos, vocês podem ficar tranquilos em suas casas, não precisa fazer nada, porque antes de você morrer, a salvação, ó, vai bater na porta da sua casa e dizer, abre a porta do teu coração, porque tu vai ser salvo, tu vai morrer amanhã e tu não pode morrer antes de eu te salvar. Tá? Em outras questões, irmão, é como se, de repente, faz 35 anos que eu estou no caminho do Senhor. Aí, como eu não sou um eleito, antes de eu morrer, Deus dá uma rasteira em mim para mim cair e perder a salvação. Sabe por quê? Eu me esforcei durante 35 anos servindo a Cristo, só porque eu não estava na lista dos escolhidos. Mas antes de eu morrer, como eu não estou na lista, Deus me dá uma rasteira para me pecar e morrer em pecado. Aí aquelas pessoas que muitas vezes, meus queridos, tá? Eu estou usando o raciocínio calvinista. Aquelas pessoas que nunca serviram a Cristo, fizeram tudo quanto é mal. Mas como ele está na lista dos escolhidos, antes de ele morrer, como Deus já sabe que ele vai morrer amanhã, veio o arrependimento hoje, muda de vida de uma horinha para outra, Senhor, eu quero ser salvo, e morre e já está salvo. Não precisa fazer muita coisa, é só estar o nome na lista. E tem mais, segundo os calvinistas, meus queridos, nessa lista não entra penetra. Quando a gente faz uma festa, de vez em quando entra amigos dos aniversariantes, amigos do noivo que são penetra, né? Não estão na lista dos convidados, mas sempre tem o nariz de folha que entra. Mas na lista do Deus calvinista,
não vai ter penetra. Os que são salvos, os que são perdidos, são perdidos. Em outras palavras, Jesus Cristo morreu por toda a humanidade, mas não é bem toda a humanidade, tá? Aí, como diz algumas pessoas, para que pregar o evangelho? É perca de tempo. Se Deus já tem os seus escolhidos, o que tem que acontecer, vai acontecer. O que tem que acontecer, vai acontecer. Se Deus já tem os seus preferidos, meus queridos, para que esses calvinistas ficam pregando? Para que eles fazem programa de rádio, programa de televisão? Por que eles escrevem livros para falar da sua fé, uma vez que Deus já tem os seus escolhidos? Lembra na passagem de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden? Eles tinham o direito de escolha. Deus falou para Adão: ei, de todas as árvores do jardim, vocês podem comer. Mas a árvore que está no meio do jardim, que é o do conhecimento do bem e do mal, vocês não comem. Porque o dia que vocês comer, vocês vão morrer. Agora eu pergunto, se já estava predestinado, para que Deus deu esta ordem para Adão? Expliquem. Calvinista, você pode me explicar isto? Se já estava tudo dentro do conceito de Deus? Se já estava tudo programado? Oh, mas de repente, né? Vamos usar como se fosse um programa de computador. O programa de computador se faz uma programação e tudo vai funcionar de acordo com o programado. Mas, de repente, vem um hacker e hackeia o tal do programa e já modifica tudo. Em outras palavras, Deus criou o programa de computador e o diabo hackeou o programa de computador de Deus. É mais ou menos por isso aí, segundo a crença calvinista. Tá? Então, irmão, não entre nessa balela de que Deus tem os seus escolhidos. Sabe por quê? Porque eu conheço muitas pessoas que estavam lá no mundo, hoje são cristãos. E eu conheci muitos cristãos que hoje estão no mundo. Não porque Deus predestinou, mas porque eles tiveram o direito de escolher aquilo que eles querem. Ficar servindo a Cristo ou ficar servindo ao mundo. Amém, meus amados? Aí vamos continuar aqui. O Fabrício Costa Magé também entrou. Um abração aí, Fabrício. Vamos continuar aqui. A Kelly Hilariano também, né? A minha prima lá, né? A Kete Hilariano, minha prima. Um abração. O Agnaldo Souza da Silva. A Daiane Marcelo Hilariano também. Um abração também. O Silanor, né? O irmão do Ed aí, um abração aí também, né? Tá tudo nos acompanhando no Facebook. Então, irmão, o que é que nós estamos falando aqui? A questão de predestinação e livre-arbítrio. O que quer dizer? Predestinação é uma doutrina pregada pelos calvinistas. E o livre-arbítrio é uma doutrina, um ensinamento que a gente se encontra na Bíblia, embora que a gente saiba que as crenças calvinistas também são baseadas na Bíblia, só porque dentro de um contexto isolado. Os irmãos entenderam? Irmão Nelson, mas tu não está usando o texto isolado? Primeiro, se eu estiver usando o texto isolado, eu quero que alguém explique, como eu falei aqui, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aquela palavra mundo no grego, cosmo, que significa, traduzido, toda a humanidade. E no versículo 17 diz que ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, dentro do contexto geral ali, não estou usando versículos isolados, você pode acompanhar com outros textos, que Cristo morreu para salvar toda a humanidade. Cristo morreu por todos, mas nem todos querem a Cristo. Amém? Observe, Cristo morreu por todos, mas nem todos querem a Cristo.
Lembre, irmãos, que a Bíblia diz assim, ó, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Então quer dizer que nem todos que se dizem salvos são salvos. Por quê? Porque eles são cristãos daqui para fora. Mas o comportamento da pessoa está longe de Deus. Em outras palavras, eu tenho o direito em querer servir a Deus com corpo, alma e espírito, entregar a minha vida a Cristo, ser dependente de Cristo, como eu também posso dizer que sirvo a Cristo, mas sirva a Cristo entre aspas. Em outras palavras, eu sou somente um religioso, eu sou somente um frequentador de igreja. Amém, irmão? Então, o que eu estou querendo dizer é que nós temos que entender, tá? Por quê? A Bíblia fala sobre algo muito interessante. Eu até anotei aqui que foi Deus que predestinou que Adão e Eva iria cair em pecado, trazendo consequência a todos os humanos? Ou essa foi uma escolha de Adão e Eva? Ou seja, foi Deus que predestinou a queda do homem? Hein? Ou simplesmente foi uma escolha? Se a graça de Deus é mesmo irresistível, como alegam os calvinistas, por que Deus não impediu que Adão e Eva pecassem? Deus não podia fazer isso, irmãos? Deus não poderia ter evitado? Agora, irmão, nós temos que entender que a doutrina arminiana é uma forma mais óbvia de entender a Bíblia. Por quê? Porque os calvinistas gastam tanto tempo explicando e reafirmando conceitos. Os arminianos têm uma forma mais responsável de entender a Bíblia. Ou seja, ele não anula a responsabilidade humana. Segundo a doutrina calvinista, o ser humano não tem nenhuma responsabilidade com Deus. Porque uma vez que ele está na lista dos ditos salvos, não precisa fazer muito esforço, ele já está na lista. Ah, mas vamos abrir um parênteses aqui para entender, pai, porque, Simão, eu não sou nenhum neófito. Tá? Eu conheço toda a crença calvinista, eu tenho os livros de Calvino, todos, tá? Eles argumentam o seguinte: os salvos, eles já têm fruto do Espírito, porque são salvos. Então, eles já se comportam como cristãos porque são salvos. Tem coisa que não dá para entender, tá? E mais na frente eu vou explicar com detalhe a questão, tá? Dessas crenças do calvinismo, tá? E assim, irmãos, ó, sem medo de errar, se os calvinistas estão 100% certo que não é verdade, fiquem tranquilos. Não precisa vocês fazer nada. Se você está na lista dos convidados para herdar a vida eterna, você não vai ser rejeitado de maneira nenhuma, tá? Agora, biblicamente falando, a Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para morrer por toda a humanidade. Tá, irmãos? Então, irmãos, eu não vou me estender muito. O meu vídeo já está com 34 minutos. Eu achei que ia ficar uns 15 minutinhos só aqui, tá? E eu só quero agradecer aos irmãos. E assim, irmãos, ó, se vocês quiserem que eu poste alguns vídeos sobre determinados assuntos, mande para mim pelo privado. Ah, irmão Nelson, eu queria um vídeo sobre a questão: um pastor, ele pode ser divorciado e dirigir uma igreja? Aí eu vou explicar por dentro da Bíblia. Ah, irmão, o crente pode se divorciar e casar de novo? Eu vou explicar por dentro da Bíblia. O que é fornicação, irmão Nelson? Ah, o jovem pode ter sexo antes do casamento? Eu vou explicar por dentro da Bíblia. Ah, o que é a Bíblia? Eu vou explicar pela Bíblia o que é a Bíblia. Em outras palavras, irmãos,
vocês vão fazerem perguntas e eu vou fazer o vídeo. Amém? Por quê? Porque eu sei que tem muitas pessoas que estão dentro de um grupo religioso ou dentro de uma igreja e eles não conhecem. Simplesmente eles focam aquilo que o pastor ensina na igreja. E muitas vezes o pastor, ele omite muitas coisas. Por exemplo, tem igrejas aí que diz que é pecado o homem usar bermuda, mas aonde está na Bíblia que é pecado o homem usar bermuda? Uma mulher usar uma calça comprida, aonde está na Bíblia isso? Aonde é que está na Bíblia que a mulher não pode usar joias, maquiagem? Onde está na Bíblia isso? Então, irmão, se vocês fazerem essas perguntas, eu vou fazer o vídeo, mas eu só vou fazer se vocês pedirem para me fazer tais vídeos. Por quê? Para não dar a entender às pessoas que estão aí do outro lado que eu estou querendo atacar alguma denominação evangélica. Irmão, eu não estou nem aí para a denominação evangélica. Tá, irmão? Eu já vi que é perca de tempo. O povo, quando ele está destinado a seguir um ramo religioso, não importa se eles estão pagando para cair endemoniado, se eles estão pagando para demônio rasgar dinheiro de quem não é dizimista e não rasgar dinheiro de quem não é dizimista. Esses vídeos que, de vez em quando eu posto aí, não estou nem aí, irmão. O povo, a maioria, não estou generalizando, a maioria gosta de viver na enganação, eu não estou nem aí. Agora, aquelas pessoas sérias que querem saber a verdade da Bíblia, eu vou explicar por dentro da Bíblia. Tá, meus queridos? Então, irmão, o que eu estou querendo dizer, eu não quero atacar ninguém, porque eu já vi que é perca de tempo tentar mostrar para os religiosos que certas organizações ao qual frequento é antibíblica e estão sendo explorados. Como o pessoal não estou nem aí para batata frita, eu também estou nem aí para esse pessoal. Eu só quero colocar vídeos para mostrar o que é a Bíblia, tá? Então, quero agradecer aí o Dalter Rabelo que entrou aí, o meu primo Gelson também, né? E aí, Neto, um abração aí, primão. Me convida para uma carne aí na tua casa, cara. E logo, logo vamos fazer uma aqui, tá? Tá bom, Neto? E assim, irmão, já quero agradecer a todos vocês que nos prestigiaram, tá? Muito obrigado. Se eu ofendi alguém aí, perdoa, tá? Não é intenção do irmão Nelson, tá? E assim, irmãos, eu sempre uso o irmão Nelson, vocês não vão ver eu me denominar pastor, embora eu fui consagrado a pastor, eu sou pastor, tá? E para mim isso aí nada serve, tá? Por quê? Porque eu não dirijo igreja e existe ovelha sem pastor. Agora, não existe pastor sem ovelha, tá? Se você diz assim, eu sou pastor, mas você não tem um rebanho, você não é coisa nenhuma, tá? Só estou dizendo isso porque eu sou consagrado a pastor, mas não estou dirigindo igreja, eu não tenho um rebanho. Então eu não sou pastor, coisa nenhuma. Se você é pastor e não dirige rebanho nenhum, você não tem um rebanho, você não é pastor, porque existe ovelhas sem pastor, ovelhas desgarradas, mas não existe pastor sem ovelha. Só estou deixando claro isso aí, que eu não sou apegado em títulos, tá, meus queridos? Não sou isso aí, não engrandece ninguém, na verdade. Um dia eu vou trazer essas questões sobre ministério, que é ministério, tá? E vocês vão observar que quando a Bíblia diz assim, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. E já vem as regras que convém que o bispo, ele seja marido de uma só mulher, irrepreensível, que tenha seus filhos em sujeição, que não seja dado ao vinho, que governe bem a sua casa. Agora tem cada um aí que a casa é pior do que casa de ímpio e muitas vezes se apega no título. Eu sou pastor. Tá? Então, um dia eu quero trazer um vídeo sobre isso aí, tá? Muito obrigado, em nome de Jesus, tá? E quero dar um abraço aqui, o Zeca Canto aqui, que entrou por último. Um abração também, Zeca. Obrigado por nos prestigiar, tá? Um abraço. Durmam com Deus, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado. Lembrando, irmão, que muitas vezes eu dou uma parada para pensar porque eu não anoto. Eu estava vendo até um filme com a minha esposa, agora recente, só terminei, eu vou fazer um videozinho rapidinho. E esse rapidinho deu quase 40 minutos. Fique na paz, um abração. Estou encerrando o vídeo e bye, 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 bye. Eu amo vocês.